A paz do Senhor esteja com você. Hoje é dia 28 de dezembro. Estamos nos últimos dias do ano e é muito comum que o coração comece a fazer um balanço silencioso. A mente revisita acontecimentos, decisões, perdas e conquistas. E muitas vezes, esse balanço não vem acompanhado de paz, mas de perguntas. Perguntas sobre o que deu certo, o que não aconteceu e o que ainda parece incompleto. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. O ano está acabando, mas há coisas dentro de você que ainda não encontraram um fechamento. Promessas que você acreditou, orações que você fez, caminhos que você esperava seguir e que não se abriram como imaginava. E no meio desse silêncio, surge a sensação de que o tempo está acabando rápido demais. Mas há algo muito importante que você precisa lembrar neste dia 28. O calendário pode estar terminando, mas Deus não trabalha limitado por datas. O que para você parece atraso, para Deus ainda é processo. O que parece final, para Ele pode ser apenas preparação. Nem tudo precisa estar resolvido agora para que Deus continue agindo. Este é um dia para aquietar o coração, para diminuir a pressa e para lembrar que Deus não abandona histórias pela metade. Se Ele te trouxe até aqui, é porque ainda há cuidado, direção e propósito sendo liberados sobre a sua vida. Os últimos dias do ano costumam carregar um peso invisível. Um peso que não vem do corpo, mas da alma. É como se o coração estivesse tentando organizar tudo de uma vez, relembrando situações, pessoas, escolhas e sentimentos que ficaram espalhados ao longo dos meses. Esse acúmulo cansa e muitas vezes traz uma ansiedade silenciosa. Talvez você esteja se cobrando demais agora, pensando que deveria ter feito mais, acertado mais, avançado mais. Essa cobrança não vem de Deus. Deus não te chama para se acusar, Ele te chama para confiar. O peso que você sente não é sinal de fracasso, é sinal de que você se importou, de que tentou, de que caminhou mesmo com limitações. O problema é quando esse peso começa a roubar a esperança. Quando a pessoa olha para trás e só consegue enxergar o que faltou, esquecendo tudo o que Deus sustentou. Houve livramentos que você nem percebeu. Houve dias difíceis em que você não caiu. Houve forças que vieram quando você achava que não teria mais nenhuma. Este momento não é para se julgar. É para se acolher diante de Deus. Ele conhece cada detalhe do seu caminho, cada esforço silencioso, cada oração feita em lágrimas. Nada passou despercebido aos olhos dele. Enquanto você ouve esta oração, permita que esse peso comece a diminuir. Você não precisa fechar o ano resolvendo tudo. Você só precisa fechá-lo confiando que Deus continua no controle. Há algo que você precisa guardar no coração neste dia 28. Deus não perde o interesse pela sua vida porque o ano está acabando. Ele não encerra o cuidado porque o calendário está perto do fim. Muito pelo contrário. Muitas vezes, é justamente nos últimos dias que Deus trabalha com mais profundidade. Enquanto você olha para o tempo que passou, Deus olha para o propósito que está sendo construído. Enquanto você vê atrasos, Ele vê maturidade. Enquanto você sente que algumas coisas ficaram inacabadas, Deus vê sementes sendo fortalecidas no silêncio. Nada do que você viveu foi em vão, mesmo aquilo que doeu. Talvez você esteja pensando que chegou até aqui cansado demais para esperar algo novo. Mas Deus não depende da sua força. Ele age mesmo quando você está fraco. Ele não espera a perfeição. Ele espera a disponibilidade. Um coração sincero, ainda que cansado, é suficiente para Ele continuar trabalhando. Se você sente que Deus está falando com você agora, faça um gesto simples de fé. Escreva nos comentários, com calma e verdade: Deus ainda está no controle da minha vida. Ao escrever isso, você não está apenas interagindo, você está entregando o fechamento deste ano nas mãos de Deus. Uma das maiores lutas destes últimos dias do ano é aceitar que o tempo de Deus não segue a nossa pressa. A mente humana quer fechar ciclos rapidamente, quer respostas imediatas, quer soluções antes da virada. Mas Deus trabalha de outra forma. Ele não se apressa, porque Ele vê o todo. Ele não corre, porque nada foge do controle dele. Talvez você esteja se perguntando por que algumas coisas ainda não se resolveram.
Por que certas portas não se abriram? Por que aquela oração tão sincera ainda parece sem resposta? Deus não ignora essas perguntas. Ele apenas responde no tempo certo. E o tempo certo nem sempre é o tempo mais confortável para nós. Há processos que só amadurecem no silêncio. Há curas que acontecem quando a expectativa diminui. Há respostas que chegam quando o coração está mais humilde e menos ansioso. Deus não trabalha para aliviar apenas a dor momentânea. Ele trabalha para transformar profundamente o coração. Neste dia 28, Deus te convida a soltar a pressa, a parar de medir sua vida pelo relógio ou pelo calendário. O cuidado dele não termina no dia 31, e a fidelidade dele não expira com o ano. Enquanto você escuta esta oração, permita-se confiar um pouco mais, mesmo sem entender tudo agora, mesmo sem ver todos os resultados. Deus continua trabalhando, e o tempo dele sempre chega no momento certo. Chega um momento em que a esperança parece cansar, não porque a pessoa deixou de acreditar em Deus, mas porque acreditou por muito tempo sem ver mudança. Os últimos dias do ano costumam tocar exatamente nesse ponto sensível. A fé ainda existe, mas está machucada. O coração ainda ora, mas ora mais baixo. Talvez você esteja vivendo isso agora. Você não desistiu, mas também não tem mais forças para esperar com a mesma intensidade. E Deus entende isso. A palavra mostra que Ele conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó e que o cansaço também faz parte do caminho. Quando a esperança enfraquece, Deus não se afasta. Ele se aproxima ainda mais. Ele não exige entusiasmo. Ele oferece cuidado. Não exige palavras bonitas. Ele escuta até o silêncio. A fé verdadeira não é a que grita o tempo todo. É a que permanece, mesmo cansada. Deus não mede sua fé pela sua empolgação, mas pela sua permanência. O simples fato de você estar aqui agora, ouvindo esta oração, já mostra que algo dentro de você ainda confia. Mesmo que seja um fio, Deus trabalha com fios de esperança. Enquanto você escuta estas palavras, permita que Deus fortaleça o que ainda resta. Não para exigir mais de você, mas para te sustentar até que a resposta chegue. A esperança pode estar fraca, mas ainda está viva, e Deus cuida do que ainda vive. Há momentos em que a pessoa percebe que não está mais caminhando pela própria força, está sendo sustentada por algo que não sabe explicar, mas sente. É assim que Deus age quando as forças acabam. Ele não empurra, ele carrega, ele não exige passos largos. Ele sustenta passos pequenos. Talvez você esteja se sentindo exatamente assim agora, fazendo apenas o necessário para continuar de pé, sem energia para grandes decisões, sem ânimo para planos distantes. E isso não te diminui diante de Deus. Pelo contrário, é nesse ponto que o cuidado dele se torna mais evidente. Deus nunca prometeu que o caminho seria leve o tempo todo, mas prometeu que não caminharíamos sozinhos. Quando você não consegue mais levantar os olhos, Ele te sustenta pelo coração. Quando você não consegue mais orar com palavras, Ele entende o seu silêncio. Se esta oração está te ajudando a respirar com mais calma, a organizar os pensamentos, a sentir um pouco mais de segurança por dentro, permaneça conosco. Inscreva-se no canal Alvorada da Graça e caminhe em oração nestes últimos dias do ano. Aqui, todos os dias, há um espaço para quem precisa de descanso, direção e cuidado espiritual. Deus não te soltou, Ele está te sustentando. Existe um tipo de silêncio que não é vazio, é preparo. Nos últimos dias do ano, quando o barulho diminui e as expectativas começam a se acalmar, Deus usa o silêncio para organizar aquilo que ainda está confuso dentro de nós. Nem toda resposta vem em forma de palavra. Algumas vêm em forma de paz. Talvez você esteja vivendo um tempo em que tudo parece parado. Nada avança, nada retrocede, apenas permanece. Esse intervalo pode assustar, mas muitas vezes é nesse espaço que Deus fortalece raízes. Ele trabalha fora do nosso campo de visão, preparando estruturas internas para o que ainda virá. O silêncio também revela. Ele mostra o que realmente importa
e o que pode ser deixado para trás. Pensamentos repetitivos começam a perder força. Comparações começam a se dissolver. E o coração passa a ouvir com mais clareza. Deus não desperdiça esses momentos. Ele usa cada pausa para alinhar o interior. Enquanto você escuta esta oração, não lute contra o silêncio. Não tente preenchê-lo com ansiedade ou pressa. Permita que Deus use esse tempo para te fortalecer por dentro. Nem tudo precisa de resposta imediata. Algumas coisas precisam apenas de maturação. O silêncio que você vive agora não é sinal de abandono. É sinal de cuidado. Deus está preparando o seu coração para entrar no próximo tempo com mais equilíbrio, mais discernimento e mais paz. Muitas pessoas sentem medo quando chegam aos últimos dias do ano porque confundem transição com fim. Acham que se algo não se resolveu até agora, nunca mais vai se resolver. Mas Deus não trabalha com encerramentos precipitados. Ele trabalha com continuidade. O que parece fim para você pode ser apenas uma mudança de estação. O dia 28 não carrega a pressão do encerramento definitivo. Ele carrega a oportunidade de ajustar o coração para atravessar o que vem com mais consciência. Deus não está te pedindo para entender tudo agora. Ele está te convidando a confiar no processo que continua. Talvez você esteja olhando para sua história recente com um sentimento de incompletude. Planos interrompidos, expectativas frustradas, caminhos que mudaram sem aviso. Nada disso invalida o cuidado de Deus. Às vezes, Ele muda a rota para proteger, outras vezes para amadurecer, outras vezes para preparar algo que você ainda não consegue enxergar. Enquanto você ouve esta oração, permita que essa ideia se firme dentro de você. O ano pode estar terminando, mas a sua história com Deus não está. Ele continua escrevendo, mesmo quando você sente que tudo desacelerou. Não é o fim, é transição. Confie no Deus que não abandona processos pela metade. Ele segue cuidando, mesmo quando você ainda não vê o próximo passo com clareza. Um dos maiores desafios do coração humano é aceitar que nem tudo está sob nosso controle, especialmente quando o ano está terminando. A vontade de organizar tudo, resolver tudo e prever tudo aumenta. Mas Deus não nos chama para controlar. Ele nos chama para confiar. Confiar não é ignorar a realidade. É escolher descansar mesmo sem todas as respostas. É reconhecer que há limites para a nossa força, para a nossa compreensão e para o nosso alcance. E é exatamente nesse ponto que Deus começa a agir com mais clareza. Quando o controle humano diminui, o cuidado divino se torna mais visível. Talvez você esteja tentando segurar coisas que já deveriam estar nas mãos de Deus. Situações, pessoas, decisões futuras. Isso cansa e rouba a paz. Deus não te criou para carregar o peso do amanhã hoje. Ele te convida a entregar. Se esta oração está te ajudando a soltar um pouco mais, a confiar um pouco mais, a respirar com mais leveza, faça um gesto simples agora. Escreva nos comentários: eu confio no cuidado de Deus. Ao escrever isso, você reafirma que não caminha sozinho e que escolhe entregar o que não pode controlar. Senhor Deus, neste momento final de oração, nós colocamos diante de Ti tudo aquilo que ainda não conseguimos resolver. Cada preocupação silenciosa, cada medo escondido, cada expectativa que ficou pesada demais para carregar sozinho. O Senhor conhece o coração desta filha e deste filho melhor do que eles mesmos. Nós entregamos este dia 28 em Tuas mãos. Entregamos o restante do ano. Entregamos os pensamentos que insistem em voltar. Entregamos o que ainda não entendemos. Que a Tua paz venha agora, não como ausência de problemas, mas como presença constante do Teu cuidado. Acalma a mente, fortalece o interior, organiza aquilo que está confuso por dentro, que o descanso chegue antes do sono, que a confiança substitua a ansiedade, que o coração encontre segurança no simples fato de saber que o Senhor continua no controle. Nós declaramos que não entramos nos próximos dias sozinhos. Entramos sustentados, cuidados e acompanhados. O que precisa ser curado será tratado, o que precisa ser resolvido será conduzido, e o que precisa esperar
será guardado em tuas mãos. Que esta pessoa termine este dia com mais leveza do que começou. E que o teu espírito continue trabalhando enquanto ela descansa. Em nome de Jesus. Amém.